está a Simone. Bom, para quem não conhece aqui é a Simone, missionária da Nova Jerusalém. E ela acabou de voltar de uma experiência de 9 meses, né, Sim? 9 meses nos Estados Unidos. E queria que você contasse um pouco pra gente como foi essa experiência em outra cultura. Bom, eu tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, ter um ministério lá. E foi uma experiência muito legal, assim, conhecer uma cultura diferente, aprender uma língua diferente, uma não, duas. E foi uma experiência, assim, bem incrível, diferente de todas que eu vivi em ministério aqui no Brasil, com missões. E em relação à discriminação, você sofreu algum tipo de preconceito por ser de uma cultura diferente? Em alguns momentos eu sofri, sim, preconceito. Acho que por causa da língua. Em alguns lugares que eu ia, as pessoas achavam que eu era mexicana, que eu não conseguia falar direito. Então eles me tratavam um pouquinho mal, e aí um pouco sem paciência comigo. E aí eu ficava meio... tinha que chamar ajuda, alguém para me ajudar. Mas quando eu falava que era brasileira, as coisas mudavam. Do Brasil. E antes de voltar para o Brasil, você trabalhou um pouco com tráfico humano, certo? Certo. Conta pra gente um pouquinho como foi. Então, para quem segue meu blog, sabe que eu tenho um desejo muito grande de ir para a Índia trabalhar com sobreviventes de tráfico humano. E eu tive uma oportunidade nos Estados Unidos de ir para o Texas para estar com uma amiga minha lá, e ela trabalha com essas sobreviventes. E eu não tinha ideia do que Deus ia fazer. Eu comecei a fazer essas bonecas nos Estados Unidos para levantar sustento lá, né? Então eu vendia, conseguia um dinheiro para sobreviver. E minha mãe tá aqui de prova, ela tentou me ensinar a costurar e eu nunca tive vontade de aprender não, mas na hora da necessidade a gente aprende qualquer coisa. E aí eu tava fazendo essas bonecas e a minha amiga falou, ok, a gente pode usar essas suas bonecas para atrair essas mulheres, porque elas foram enganadas por homens que falaram que elas iam para os Estados Unidos para trabalhar, como babá, como qualquer outro tipo de trabalho. E chegando lá, eles colocavam elas dentro de quartos e vendiam elas por anos, por 10 anos ou mais. E essa empresa resgata elas. A gente começou esse trabalho com essas bonecas, começou a fazer as bonequinhas. E foi um trabalho, assim, bem gratificante. Eu comecei a ver que Deus estava me dando um ministério ali. Então, na empresa a gente não podia falar de Deus. Quando eu entrei, a diretora de lá falou, olha, a gente não pode falar de Deus, mas como você é voluntária, se elas perguntarem para você algo, você pode falar. Somente aquilo que elas perguntarem para você. Então, a minha oração e a oração da minha amiga era sempre, Deus, que elas perguntem. Que elas perguntem, porque o nosso objetivo aqui é falar do seu amor. Então, elas começaram a perguntar o que eu estava fazendo lá, por que eu estava lá, por que eu era voluntária e tal. E assim eu comecei a lançar a palavra de Deus, o amor de Deus na vida delas. Hoje eu tenho um relacionamento com elas me mandam mensagem todos os dias, me perguntando como estou aqui, quando que eu vou voltar, que elas sentem minha falta. Elas continuam com o trabalho das bonecas, foi um ministério que começou a crescer dentro da empresa. Foi algo muito diferente para eles e que eles viram que deu muito resultado. Então eles pediram para mim voltar, para continuar esse trabalho. E eu fiquei assim, muito feliz, porque meu objetivo no começo era ir para a Índia, para fazer esse trabalho lá, mas eu não tinha experiência nenhuma com esse tipo de trabalho. Mas Deus, ele é tão bom que ele faz as coisas acontecerem de uma forma diferente e da forma dele, né? Os nossos pensamentos não são os dele, e nem os nossos caminhos dele. Então ele começou a pôr essa direção em mim e colocar no meu coração, você vai voltar e você vai trabalhar aqui. E essas mulheres sabiam que o meu desejo era de ir para a Índia. E antes de eu vir embora, elas falaram para mim, a sua Índia, Simone, está aqui. Então, a gente sabe que você vai voltar e a gente vai orar para você voltar. Então, eu comecei a ver o que Deus estava fazendo para mim. Então, é um ministério que, em nome de Jesus, vai crescer. Já está crescendo. As mulheres que eu trabalhei estão ensinando para as novas mulheres que estão chegando lá, que estão sendo resgatadas agora.
Então, se vocês quiserem saber mais desse trabalho, vocês podem me perguntar depois. Eu tenho minha página no Facebook, tem muita gente aqui que segue, então vocês podem estar lá me perguntando, vendo mais. E essas mulheres que foram traficadas, mesmo elas sendo vítimas, elas sofriam algum tipo de preconceito? Elas sofrem preconceito todos os dias. Quando essas mulheres elas são resgatadas, é muito difícil para elas viver uma vida normal, porque elas foram pegas bem novinhas para esse tipo de trabalho. Então os moços que pegam elas, eles ensinam para ela, mostram para ela: você só sabe fazer isso, essa é a sua vida, você não serve para mais nada. Então, quando elas são resgatadas, muitas voltam para esse trabalho por conta própria, elas vão para as ruas se prostituir. Então, quando elas voltam para casa, geralmente as pessoas vêm. Então, muitas pessoas chamam elas de prostitutas, tratam elas mal. O legal disso é ver o que Deus fez com elas, assim, no nosso trabalho, que elas viam que a gente olhava para elas diferente, que a gente olhava para elas com amor, com respeito, e tratavam elas como mulheres de honra, mulheres de respeito, e elas nunca sentiram isso antes na vida delas. E muitas agradeceram muito, assim, em questão de que fazer essas bonecas foi o primeiro trabalho que elas tiveram, feita com as próprias mãos, e foi a primeira renda de dinheiro, assim, elas puderam vender essas bonecas pela primeira renda delas com esse trabalho que a gente começou lá. E agora eu queria que você contasse pra gente uma experiência positiva e uma negativa de todo o seu tempo fora, uma cultura diferente. Ok, a minha experiência negativa foi em questão da língua. Quando eu cheguei lá, eu não falava nada de inglês. Então, assim, é muito difícil quando você vai para um outro país e você quer falar. Quando você vai com o objetivo de pregar o amor de Deus e você não sabe a língua, é muito difícil, é muito frustrante você tentar passar isso para as pessoas e não conseguir. Então, isso foi uma experiência muito ruim, assim, no começo, que eu ficava muito mal. Eu falava para Deus: Deus, eu quero falar, mas eu não consigo. E eu tento aprender e eu não consigo, porque meu objetivo era só esse. Eu só queria falar, mas eu não conseguia. Então, isso foi uma experiência muito ruim, que eu ia para os lugares e não conseguia me comunicar com ninguém. Então, foi péssimo no começo. É positiva? E a positiva tem a ver, porque eu tive uma experiência com Deus. Eu estava orando justamente por isso. Eu falei: Deus, eu não consigo falar. Eu não consigo falar do seu amor para essas pessoas. Me mostra como, me ensina como. E eu não conseguia ouvir Deus falando o que eu tinha que fazer. Eu só tentava aprender e não conseguia. E um dia eu só parei para adorar a Deus. Fui fazer meu devocional assim do lado de fora de uma casa onde eu trabalhava com crianças. E eu peguei o violão e comecei a cantar uma música assim do lado de fora, e tava cantando em português normal, cantando e tendo um tempo ali com Deus. E de repente um moço estava passando de bicicleta e ele me viu ali cantando, e ele só parou a bicicleta, entrou dentro do quintal da casa e sentou ali do meu lado. Só que esse moço, eu parei de cantar e ele falou pra mim: não, continua cantando. E eu falei: ok. E eu continuei cantando, e esse moço começou a chorar muito. E ele chorava muito, chorava de um jeito desesperador, e eu não sabia o que fazer. Mas eu continuei cantando e ministrando ali. E eu falei: Deus, eu vou continuar. E eu continuei cantando, e de repente esse moço parou de chorar. E ele só levantou e ele só me agradeceu. Ele falou: muito obrigada. E saiu andando. E aí eu olhei e falei: Deus, o que foi isso? O que foi isso, Deus? Que eu não entendi. E na hora Deus falou comigo. Deus falou assim: Simone, você não precisa falar para demonstrar o meu amor para as pessoas. Você apenas precisa viver este amor, e eu falarei através da sua vida. Então é para isso que você está aqui. E a partir daquele dia, tudo começou a mudar. Eu não comecei a me preocupar com a língua. Em relação, eu ia para a escola para aprender, mas a preocupação maior era viver o amor de Cristo. Era viver aquilo que Ele queria que eu vivesse. Ter atitudes, de amor. E assim eu comecei a levar o amor de Deus para aquelas pessoas. E o resultado foi aprender o inglês. Então é isso.
Que bom, fico muito feliz. A Simone vai estar voltando agora no final do ano, né? Se Deus quiser. Eu tô com planos de voltar dia 24 de novembro, já tem essa data. E se vocês quiserem saber mais, eu tô vendendo as bonecas para levantar o sustento, agora sou eu que tô fazendo de novo. Então eu tô vendendo essas bonequinhas, se vocês quiserem comprar, eu trouxe algumas hoje. E se vocês quiserem saber mais, assim, entre em contato comigo, se vocês quiserem me ajudar de alguma forma, querer saber mais sobre o ministério. Então eu tenho uma página no Facebook, eu sempre vou estar falando algo, sempre estou escrevendo ali. Então, quem puder estar abençoando aí o ministério da Simone, pode falar com ela no final. E é isso aí. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem.